Graça e paz, meus irmãos, amém? A coisa mais bela, grande, perfeita, maravilhosa, não tem nome, não tem como se expressar do que Deus fez. A família é o bem mais precioso que o Senhor fez aqui na terra. É a instituição maior e tão bela que Deus fez. E essa semana estamos aí estudando, sim, o fruto do Espírito, do fruto do Espírito, que é o amor. Mas estamos se baseando no cacho de uvas, o qual, nesse cacho, tem 9 gomos. E esses 9 gomos aí, um deles eu quero compartilhar com os irmãos essa noite, que é a benignidade. Lá no texto que temos aí, Gálatas 5:22, diz assim, ó: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Tema: família. Família que experimenta um fruto do Espírito. A amabilidade está sempre presente. Então vamos estudar um pouquinho sobre essa quinta unidade do fruto do Espírito, que é a amabilidade. Paulo cita benignidade e bondade separadamente, mas as duas são irmãs gêmeas. Uma anda ao lado da outra, mas tem uma diferença, a começar da palavra grega. Tá? Então, no grego de benignidade, é krestotis, que quer dizer uma disposição gentil, bondosa para com os outros. A outra palavra, que é irmã gêmea da benignidade, é bondade, que no grego é bem diferente a palavra. É até difícil de mencionar, mas eu vou tentar. Agatócenes é a bondade ativa na condução e ação. Em Romanos 8:5, diz assim, ó: porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Então, o que Paulo está dizendo com isso, né? O que podemos entender sobre isso? A benignidade também, ela tem a ideia de doçura, de gentileza, generosidade e amabilidade. A benignidade está presente quando fazemos o bem a outras pessoas, não só a nossa família, mas o nosso próximo. Aquelas pessoas que talvez nem conhecemos, mas podemos praticar essa benignidade também com essas pessoas que estão mais próximas da gente. Sim, podemos aplicar a benignidade nos relacionamentos familiares também, né? Essas virtudes aí chamadas de benignidade só se tornam realidade em nossa vida quando vivemos debaixo da presença de Deus. Quando vivemos uma vida plena no Espírito Santo do Senhor. E tudo isso faz sentido na nossa vida. Ser bom, usar a benignidade para ajudar as pessoas, não é tão difícil assim. Desde quando a benignidade venha do próprio Deus. Porque você não consegue ver condições. E para experimentar essa benignidade na família, cada membro da família deve buscar cada vez mais da presença do Senhor, estudando o quê? Eu sou bem racional, né? Eu ouço muito a voz de Deus através da palavra de Deus. E quando eu estudo cada vez mais, cada um de nós já chega mais próximo de Deus. E podemos praticar, sim, com nossos familiares. Então, por que não chamar filho? Vamos ler a Bíblia. Filha, vamos ler a Bíblia. Esposa, vamos lá, vamos ler um trecho da Bíblia e vamos aqui orar? Isso, praticando isso sempre com a nossa família, com certeza os nossos filhos e as pessoas que nos cercam vão ter essa prática de benignidade, sem olhar a condição do outro, mas amando. Então, se a gente for perceber tudo isso, irmãos, as unidades do fruto do Espírito Santo, do Espírito, tá? Nós podemos ver que Deus está sempre nelas.
Todas elas, né? Desde o amor, a benignidade, a mansidão, o domínio próprio, e aí vai. Então, a benignidade, ela nos deixa e nos afasta do pecado. Do pecado. Assim, ela faz com a nossa família. 1 Pedro 2, 1, de 1 a 3, diz assim, ó, deixando, pois, toda a malícia e todo o engano, e fingimento, inveja, e todas as murmurações, desejai afetuosamente como meninos novamente nascido, o leite racional, não falsificado, para que por ele vestes crescendo, e se é que já provastes que o Senhor é também o quê? Benigno. Quanto mais buscamos o caráter de Deus, mais nos tornamos benignos, e essa benignidade que faz frutificar em nossa vida por meio do Espírito Santo nos faz afastar do pecado e santificar nosso casamento, nossa família, e se torna muito mais forte na presença do Senhor. 1 Pedro 2, de 1 a 3 também, nos mostra que esse texto lembra que pelo fato de Deus ser benigno, nos leva a deixar todas as coisas pecaminosas, não de lado, mas definitivamente. Esse texto não é um incentivo a pecar, confiando na benignidade de Deus, mas pelo próprio Deus. Buscar a benignidade é buscar viver uma vida de quê? De santidade. O casamento em que os cônjuges, marido e mulher, vivem em uma vida santa, eles estão separados cada vez mais do pecado. Quando não se coloca a benignidade que vem de Deus em nossa vida, é em vão, pois muitos casamentos, famílias se desgastam e vêm praticamente se separarem o casal. Quando você não pratica a benignidade que vem do Senhor, lembra, nós não temos forças para amar. O amor vem de Deus para a nossa vida. Quando eu recebi um convite para poder atuar na área que eu atuo hoje, eu pensei 1000 vezes e orei muito para que Deus falasse não para mim. Mas Deus sempre falou sim para mim. E eu tive que aprender a amar aquelas pessoas sem nem conhecer. E eu tinha ódio das pessoas. Mas Deus mudou esse quadro no meu coração. A benignidade nos leva sempre a fazer o bem, a começar da nossa família. A parábola do bom samaritano é um exemplo clássico de que uma pessoa, ela pode ser uma pessoa amorosa, benigna. O texto-chave está em Lucas 10, 35, que diz: e partindo no outro dia, tirou os 2 dinheiros e deu-os ao hospedeiro, e disse-lhe: cuida dele, e tudo o que demais gastates, eu pagarei quando voltar. A ideia aqui é sempre estar atento para exercer a benignidade. Ou seja, nós não podemos deixar passar nada, meus irmãos. Nós temos que estar sensível ao Espírito Santo de Deus, porque Deus fala no nosso coração. Deus manda muitas vezes a gente fazer o bem, mas a gente tem medo, ou a gente tem receio de fazer o bem, porque na verdade dá medo, ou dá receio. Sabe? Então, quantas vezes eu e você, Deus falou assim, vai lá, entrega, vai lá e faz. E eu falo assim, e aí eu venho assim, não, mas eu não vou fazer não, porque eu acho que não é bom, não é boa ideia, sabe? Eu não vou lá naquele meio. Mas se Deus está mandando você fazer, faça. Então, a ideia aí é sempre estar atento, exercer a benignidade, ser sensível à voz do Espírito Santo de Deus. É por isso que temos que buscar sempre na palavra de Deus essa sensibilidade de ouvir a voz de Deus. Porque cada vez que você busca na palavra, você se torna mais sensível. O seu ouvido fecha para o mundo e é aberto para Deus. Então essa palavra também, essa parábola também, muitas vezes a gente associamos a parábola do bom samaritano somente em boas obras. Mas esquecemos que a história contada por Jesus nos ensina sobre o fazer o bem sempre, em todo aquele que encontramos, seja ele quem for. Não é só da nossa família, não é só do nosso amigo. Assim se torna fácil.
é aquele que você nunca viu. É aquele que muitas vezes ele fala assim, olha, você é chato, mas você pode virar para ele e falar assim, olha, eu te amo em nome de Jesus. Nós podemos ser um bom samaritano. Nós podemos ser. Né? Quem em nossa família precisa de ajuda, de misericórdia, de uma ação benigna em nossa parte? Pensa aí, se você tem alguém que precisa. Nessa estrada da vida, meus irmãos, muitas vezes encontramos muitos dos nossos familiares que precisam da nossa misericórdia. Mas muitas vezes, pela arrogância, nós não temos coragem de chegar e bater na porta dele e falar assim, ei, cara, ei, primo, ei, mano, e aí? Quando um membro da nossa família se encontra caído à beira do caminho, é nesse momento que devemos demonstrar essa bondade da parte de Deus. Porque lembra, a bondade que está no meu coração, ela não pode ser minha, mas ela tem que ser do Pai. A bondade que eu possa exercer, a benignidade que eu possa exercer, não vem de mim, mas vem do Senhor. Em todo o tempo, eu tenho que estar sensível à voz do Senhor para poder obedecer a sua voz e fazer a sua vontade. O Espírito Santo está em todo o tempo com a gente. Está todo o tempo comigo e com você, falando, ei, Rony, vai lá, faça o bem. Ei, Roberto, vai lá e faça o bem. Adriano, dê uma palavra, fale alguma coisa, abraça esse irmão. A benignidade nos leva a perdoar os nossos familiares. Lá em Salmos 86, 5 diz, pois tu, Senhor, és bons e pronto a perdoar, e abundante em benignidade para com todos os que te invocam. Buscando mais de Deus em nós, mais teremos condições, dada pelo Espírito Santo, de perdoar. Eu estou falando não só, é claro que devemos perdoar sim nossos familiares, nós temos que buscar, a partir de amanhã você liga para ele e fala assim, olha, ou para ela, fala assim, olha, ei, eu te amo, me perdoa. Se há um verbo que precisamos conjugar todos os dias na família, é o verbo perdoar. É tão difícil perdoar, eu sei que é difícil. É tão difícil, né? Quando alguém pisa no seu pé, quando alguém fala assim que você é chato, quando não fala outro nome. É tão difícil você perdoar uma pessoa quando muitas vezes essa pessoa está te maltratando. Mas ser cristão é isso. Ser cristão é virar outra face. É ser sensível ao Espírito Santo de Deus. É ouvir a voz do Senhor e colocar a benignidade em prática. É se atentar em nossa família, em buscar essa benignidade e mostrar para os nossos filhos, para nossas filhas, que Deus é bom o tempo todo. E que Deus quer isso da gente. É tanto que chamou a mim e a você. Você que está em casa, chamou você também. Para poder falar do seu amor. Para poder proclamar a voz do Senhor. Você é um instrumento. Alguém já falou que sem perdão a família se torna um reduto de mágoas. Sem perdão, a família adoece. O perdão é a asepsia da alma, é a faxina da mente, é a alforria do coração. E eu fico pensando, quantas famílias hoje estão separadas? Sabe por quê? Porque eu não vou com sua cara, primo. Eu não vou com a sua cara, irmão. Eu não vou com a cara do meu pai, porque meu pai, ele não foi na minha reunião de escola. Quantas e quantas famílias pode ter certeza que estão assim? Sem perdão, meus irmãos, a gente não chega em lugar nenhum. Um líder religioso da África do Sul falou uma certa vez que sem perdão não há futuro. Com certeza ele falou isso porque
momento de guerra, né, onde os países não entram em acordo, não tem se um homem a falar assim, me perdoe que eu errei contra o seu país, vamos parar por aqui, vamos prosseguir em paz. Então, sem perdão, não tem futuro. Eu quero concluir aqui e quero terminar, né? O pastor Neto vai ficar feliz comigo, pastor Wagner, porque eu estou completando os 15 minutos aí, né? Glória a Deus, mais um tabu aí está sendo quebrado, mas o importante é que o Senhor tem falado em nosso coração. E em conclusão, peça para que o Senhor frutifique o fruto do Espírito no seu coração e que te dê alegria e paz, gozo e benignidade para com as pessoas e para os nossos familiares também. Que o Senhor nos abençoe, meus irmãos. Que o Senhor coloque no nosso coração essa paz que excede todo entendimento. Que a benignidade do Senhor não fique só nessa noite, mas que ela venha frutificar e que o Senhor use a tua vida para poder amar as pessoas lá fora. Porque o mundo está disposto de falar para os nossos filhos, eu te amo. O mundo está disposto de mostrar essa benignidade. Mas essa benignidade que vem do mundo é uma benignidade falsa. A benignidade que vem do Senhor, essa é verdadeira. Porque não tem condição nenhuma de me amar como eu sou. Abaixe sua cabeça e vamos orar. Pai querido, queremos te agradecer, Senhor, pelo teu amor, pela tua graça, que um dia nos alcançou, Senhor. Nos mostrou, Deus, o verdadeiro amor, Pai. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor nos ama, Senhor, sem condição nenhuma, Pai. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos amado a cada dia e tem nos ensinado, Senhor, a benignidade, Senhor. Que a tua benignidade, Pai, venha, Deus, tomar conta do nosso coração, Pai, que possamos, Deus, fazer o mesmo, Pai, com nossos familiares, Pai. Cuida, Senhor, dos nossos filhos, Pai, cuida, Senhor, nossa esposa, Senhor, os esposos, Senhor, oh Deus, que teu Espírito Santo nos ajude, Senhor, a ser sensível, Pai, e ouvir a tua voz, Pai, e fazer a tua vontade, Pai. Desperta-nos, Senhor. Coloca, Deus, o teu amor, Pai, constante em nosso coração, que possamos, Deus, fazer o bem, Senhor. Aquelas pessoas que estão nesse momento, Pai, sofrendo, Senhor. E nos ajuda, Senhor, a criar nossos filhos a cada dia, Senhor, ensinando, Pai, a prática do amor. Queremos te agradecer por tudo que tem nos dado, pelo privilégio, Senhor, de poder estarmos, Senhor, debaixo das tuas mãos. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém.